Estamos de volta ao programa De Bem com a Vida. E estávamos falando hoje então da medicina atual, né, de que maneira que nós podemos reumanizar, voltar a ter a humanização. Eu entrei na faculdade, já falei aqui algumas vezes, um pouco mais tarde, mais amadurecido, tinha 27 anos. Isso me deu uma visão diferente das coisas, do próprio estudo, de como enxergava o aprendizado, aquilo que eu prestava atenção. E uma coisa que eu ficava admirado era com a beleza do corpo humano, o funcionamento. Eu ficava admirado, quanto mais estudava, mais eu ficava admirado de como é perfeito, né, esse nosso corpo, como ele funciona perfeitamente, como que os hormônios mantêm tudo regulado, todos os sistemas têm um controle de regulagem. É impressionante como tudo isso é muito perfeito. Então, eu me perguntava, se tudo é tão perfeito, por que adoecemos, né? Qual que é a causa do adoecimento? Será que nós já nascemos com defeitos, né? Aí vem a genética e fala que realmente nós herdamos algumas predisposições e que dessa maneira as predisposições nos levam a ter aí o adoecimento. Mas mesmo assim, eu ainda fico pensando que os processos de adoecimento sempre estão relacionados com mau uso, como se fosse um carro mesmo, né? Você tem um carro e cuida bem dele, usa direitinho, mantém lá as orientações do fabricante, trocando óleo na hora certa, fazendo todas aquelas coisas lá. Então, dificilmente quebra, fazendo as revisões necessárias, né? Também, que é mais importante, porque você pega um carro e anda com ele até parar, não faz nenhuma revisão, também não vai dar certo. Então, uma coisa que nós precisamos, né, de uma medicina preventiva, mas preventiva de verdade, não preventiva no sentido de se prevenir aquilo que já apareceu, como nos casos do diabetes ou da hipertensão. Não que não seja importante, é lógico que é importante. Depois que já apareceu o diabetes, a hipertensão, tem que se manter controlado, é lógico, porque dessa maneira vamos minimizar os efeitos colaterais, né, dessas doenças. Então, por exemplo, da hipertensão, a esclerose das artérias, a hipertrofia do coração, da musculatura do coração, o aumento de probabilidade aí de derrames, infartos e etc. E com diabetes a mesma coisa. Agora, o que temos que pensar, falando ainda então da humanização, né? Atendendo em consultório, nós temos uma vivência grande de escutar os pacientes, de escutar os problemas, de ver como cada paciente lida com a vida, com as coisas. Falamos no programa passado da mente, né? Que a mente fabrica as coisas, a mente fabrica tudo. E hoje, nesse mundo moderno, que nós falamos um pouquinho também, nós temos que trabalhar bastante, temos muitas contas para pagar, temos muita preocupação com tudo, com a segurança, com a saúde, com os filhos, etc, etc. E às vezes isso tudo vai ficando muito pesado e nós não percebemos isso e a exigência do trabalho acaba sendo muito grande e as pessoas não conseguem botar os limites até dentro do próprio trabalho e vão aceitando todos os encargos e todas as coisas para se fazer e chega uma hora que o corpo não suporta e começa a apresentar então alterações que podem ser essas que falamos aí de às vezes de hipertensão, às vezes de arritmias, ou às vezes mesmo um desencadeamento aí de alguma síndrome emocional, síndrome do pânico, depressão, perda de vontade de fazer as coisas, de viver, de sair com os amigos. Tudo isso já caracteriza um desequilíbrio emocional. Então, se conseguirmos perceber como que essa atuação vem através do comportamento da mente e é transferida para o corpo, nós temos uma facilidade maior para podermos ajudar o paciente, o indivíduo a se recolocar no caminho. E é lógico que o trabalho maior acaba sendo o trabalho do próprio paciente. Nós apenas
orientamos, auxiliamos, podemos até administrar algum medicamento que vai ajudar naquele momento melhorar ali a ansiedade, alguma coisa desse tipo. Mas o indivíduo é que tem que pôr os limites na vida, que tem que perceber que ele tem que continuar tendo os relacionamentos de amizade, a vida social, além da vida profissional. Tem que ter lazer, tem que passear, tem que ter um hobby. Isso tudo ajuda a prevenir o adoecimento, né, que é bem importante. Agora nós vemos essa atuação da mente, como ela acaba sendo importante através do aprendizado aí, do atendimento a pacientes de consultório, né? Eu atendo muitas vezes pacientes, por exemplo, com problemas diversos. Os homens, né, acima dos 55, 60 anos costumam ter aí os problemas relacionados à próstata, assim como as mulheres têm os problemas relacionados ao útero, ou os ovários, ou as mamas, os cânceres, né, os nódulos. E eu fico me perguntando às vezes, então, no caso dos homens, por exemplo, se nós somos perfeitos, o corpo é perfeito, por que então todo homem está tendo, na atualidade, hipertrofia ou aumento da próstata e posteriormente câncer na próstata? Isso seria normal num corpo tão perfeito ou seria relacionado ao mau uso, né, da sexualidade? Pode ser. Então, não se sabe hoje o que gera a hipertrofia prostática, por exemplo, né? O que nós temos é justamente o tratamento moderno de cirurgias para se extirpar, se tirar a próstata, ou via canal, ou via normal pela bexiga, mas nós não temos a causa exata. É predisposição genética, o pai também teve, o avô, então pode ser que isso venha por aí. Bom, de qualquer maneira nós temos então os exames preventivos que se faz então todo ano acima dos 50 anos, dos 45, no homem o exame de toque, ou mesmo o PSA, desculpa, ou mesmo o PSA, que é feito para conseguir aí ter uma base se realmente, se tiver um aumento do PSA, que é um antígeno específico aí prostático, pode-se então imaginar que está tendo um câncer ou não, dependendo do número que tiver. Mas isso acaba não sendo a prevenção. De qualquer maneira, a doença vai evoluir e vai chegar até aí. Agora, é interessante que às vezes podemos fazer alguma correlação entre o emocional, que sempre falamos, e essas doenças. Então nós vemos, no caso de mulheres que apresentam ou câncer de útero ou de ovário, ou nos homens que apresentam câncer de próstata, relacionados de alguma maneira a uma castração emocional, psicológica em relação à sexualidade. Então falamos que a mente consciente é o programa do computador, o cérebro é o computador. Com a mente nós conseguimos programar o nosso inconsciente para que tenhamos melhor ou pior da nossa saúde e da nossa vida pessoal. De alguma maneira também, inconscientemente, nós acabamos programando o nosso inconsciente em relação a essas doenças, né? Então, já tive alguns pacientes que tiveram esse problema. Os casais, depois de uma certa idade, acabam se afastando na sexualidade, depois dos 55, 60 anos, ou às vezes até antes. Já tenho pacientes, casais que com 40 e poucos anos já não têm uma vida sexual normal, e isso acaba levando a algum processo de adoecimento físico também. Então, sempre reforçamos que essa parte emocional acaba sendo muito importante no aparecimento de todas as doenças. Nós podemos ter, sim, a predisposição genética que nos predispõe a ter algum adoecimento
em algum sistema, em algum órgão, como hipertensão arterial, diabetes ou alguma outra patologia. Mas nós precisamos sim de um start, que seria como se fosse um estímulo emocional para que isso apareça de alguma maneira. Nós podemos ter o gene lá que vai desencadear o processo, o acontecimento, mas para que nós tenhamos o desencadeamento do desequilíbrio orgânico físico, nós precisamos de um estímulo emocional. Então, muitas vezes nós vemos isso, chamamos isso na homeopatia de noxa, ou de causa emocional, que levou o indivíduo a ter esse desequilíbrio. Muitas vezes pode ser a perda de um ente querido, uma morte, ou pode ser uma perda financeira, ou um problema profissional, né? Ou às vezes a perda do trabalho, alguma coisa desse tipo. E isso leva o indivíduo a se fechar, a se interiorizar, a deprimir, né? Ou a desenvolver outros processos, primeiro emocionais e depois acaba tendo um processo orgânico importante. Por isso que nós precisamos nos manter ativos durante a vida toda, né? As pessoas que nunca deixaram de trabalhar, que sempre tiveram contatos sociais, amigos, e que têm também uma maneira de lidar com a vida com bom humor, vamos dizer assim, são as pessoas que têm mais saúde e têm mais longevidade também. Isso já está comprovado. Então, saber viver é uma arte, né? Saber viver com saúde. A saúde, ela vai estar diretamente ligada, ela é diretamente proporcional ao modo que nós vivemos a nossa vida. Se nós temos uma vida de harmonia, uma vida onde nós vemos o trabalho com alegria, onde nós fazemos as coisas sempre com alegria e temos bons contatos sociais, muitos amigos, temos bons relacionamentos e temos paz e harmonia nos relacionamentos familiares, principalmente no lar, com a esposa, com os filhos, e com certeza nós temos boa saúde, né? Dificilmente nós vemos indivíduos que têm todo esse equilíbrio emocional, esse equilíbrio de saúde, terem algum problema de doença. São indivíduos que realmente já aprenderam a viver. Então, o que nós precisamos realmente agora, né, pensando nessa humanização da medicina, nesse nosso novo modo de ver, de retomar aí o que era importante nas relações do médico-paciente, é justamente resgatar aquilo que era importante, né, para podermos orientar os pacientes de como eles devem levar a vida, porque a função do médico, além de ter uma função curativa, de já resolver aquilo que já está estabelecido, também existe uma função que é a função de orientar para que não tenha um desequilíbrio na saúde, tá bom? Então essa era a nossa a mensagem dessa semana e estaremos aqui semanalmente com vocês. Um beijo no coração e até mais.